informado. Jornal da Mix. Olha, nosso convidado hoje aqui no Jornal da Mix é Wagner Araújo, secretário de Planejamento da Prefeitura de Natal. A Prefeitura avalia a possibilidade de rescindir o contrato de saneamento básico, a CAERN, em vigor até 2051. Dentro de um contexto aí de apresentação de uma parceria privada da própria Companhia de Águas, envolvendo não só a capital, mas outros municípios. E a decisão, claro, vai caber ao prefeito Paulinho Freire. O secretário Wagner Araújo está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Bom dia, secretário. Muito bom dia, Diógenes, Cadija, Pedro. É com satisfação que a gente vem aqui na Rádio Mix conversar com vocês. Explica para a gente o contexto dessa história sobre a avaliação desse contrato de saneamento básico entre a Prefeitura de Natal e a CAERN. Natal é uma capital turística importante e tem um problema histórico, que é a falta de esgotamento sanitário. Nós somos a 18ª capital do Brasil em termos de saneamento. A primeira é o Paraná e temos aqui do lado João Pessoa, que é a 4ª cidade. Tem cerca de 87% da cobertura da população atendida por rede de esgoto. E Natal ficou para trás, está aí com 46%, alguns falam 50%, 50 e poucos, enfim, metade de Natal não tem esgoto. E a Zona Norte, a situação é mais grave, porque só 3%, 4% da Zona Norte tem esgotamento sanitário. Isso, inclusive, contribuiu para que aquela região toda, que é quase metade de Natal, ficasse parada, travada. Porque, em contingência do plano diretor anterior, que impedia que houvesse adensamento, houvesse a construção, a verticalização com prédios, construção de prédios, edifícios, pela falta de esgoto. Então, é um problema sério, né? Principal causa, principal impacto é na saúde pública, mas tem esse impacto econômico, social e de desenvolvimento. O prefeito Paulinho Freire elegeu essa como uma das suas metas, solucionar o problema da falta de esgotamento em Natal. Existe uma concessão que foi dada à CAERN há muitos anos, né, há décadas. Essa concessão vem sendo renovada e essa concessão é feita através de um contrato que contém obrigação por parte da CAERN em elevar essa cobertura de esgoto, com metas estabelecidas em relação a determinados anos, né? E, infelizmente, essa meta vem sendo descumprida. Quando é agora, a CAERN anunciou que está estruturando um processo de PPP, uma espécie de privatização da operação, repassando a operação de cerca de 48 municípios para a iniciativa privada. Um processo que está em estruturação, como eu disse, né? Contrataram o BNDES, que contratou consultorias que estão realizando essa estruturação com a previsão de, em abril de 2026, do próximo ano, ir a B3, a Bolsa de Valores, fazer um leilão para ver quem dá mais, oferece mais, um valor maior ou uma tarifa menor, enfim, para ficar com essa operação. Então, o prefeito Paulinho Freire solicitou à sua equipe, a todos nós, seus auxiliares, a área jurídica do município, a procuradoria, que a gente estudasse essa situação para ver se é isso mesmo, se a gente não tem opções a simplesmente ser levado junto, né, no embalo dessa PPP da CAERN, sem que a gente sequer tenha conhecimento do que está sendo estruturado. E é isso que eu queria entender, para esclarecer nosso ouvinte. Quer dizer que a possibilidade dessa venda, né, para parceiros, para terceirizar o saneamento de Natal, no entender da Prefeitura de Natal, pode ser uma quebra dos compromissos da CAERN com o município? É isso? Pode entender assim? Já existe uma quebra de compromisso, de obrigação, na verdade, de obrigação das contratual, metas estabelecidas. Com relação ao fato da CAERN não ter elevado a cobertura de esgoto, não ter realizado os investimentos em esgotamento sanitário que seriam necessários para atender a população com rede de esgoto. Esse é um ponto que inclusive, o que daria direito à Prefeitura, ou dará direito à Prefeitura, se for essa opção, em romper o contrato, por descumprimento dessas metas. Com relação à CAERN fazer essa concessão, é uma questão um pouco mais complexa, tendo em vista o que existe hoje com o novo marco regulatório do saneamento do Brasil, que tem uma lei estadual, que criou micro-regiões, e Natal integra uma dessas micro-regiões, que ela tem um caráter compulsório, ou seja, você praticamente é obrigado a integrar, a não ser que você queira sair, de se manifestar e tenha aprovação, de pelo menos da maioria dessa micro-região.
Mas, assim, no contrato que Natal tem com a CAERN, um dos artigos diz que ela é um contrato de inalterabilidade da condição de estatal da empresa, dessa operação. Ou seja, eu vou lhe dar a concessão e essa concessão está condicionada a que você não possa alterar a sua natureza jurídica estatal, né? Da CAERN, do sistema de quem vai operar. Então, essa é uma condição que está no contrato que está sendo analisada juridicamente qual é a extensão. E que cria incertezas para a Prefeitura de Natal. Porque, pela lógica mais simples, para a gente entender, é o seguinte: eu vou lhe dar o direito, eu tenho um prédio, eu vou alugar esse prédio a você, eu vou lhe entregar para você manter, você vai me pagar e você vai cumprir de deixar esse prédio limpo, arrumado, fazer uma pintura todo ano, etc. E você assume aquele prédio, você não cumpre com essa etapa de você realizar as melhorias naquele prédio, e daqui a pouco eu fico sabendo que você está alugando aquele prédio para outra pessoa, sendo que o prédio não é seu, a concessão não é sua, a concessão é do município. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer: espera lá, você vai passar isso para alguém e eu passei para você. Então, converse comigo, pelo menos. Poxa. Vamos entender como é que você alugar e depois sublocar. Sublocar, né? exatamente. É uma espécie de sublocação. Então, assim, não é uma disposição, nem uma decisão tomada do prefeito Paulinho. Ele é um prefeito reconhecido, inclusive, por ser uma pessoa bastante conciliadora, de diálogo, de conversa, de entendimento. E o que se busca nesse momento é estudar primeiro as opções que a prefeitura tem para decidir entre seguir com a CAERN nesse processo ou ir para seria um plano B, de romper com o contrato e fazer a prefeitura ela própria a manutenção. O objetivo, seja ele qual for o caminho, o objetivo final, que é mais importante, é resolver o problema de falta de esgoto em Natal. Tá, existem dois caminhos aí: manter o contrato, que já existe, que inclusive foi renovado até 2051, e o outro caminho é uma gestão passar a controlar. Agora, isso tem desafios técnicos e se a prefeitura optar por esse caminho, o que é que o senhor vislumbra? Eu, pelo menos... Esse caminho da concessão. Não, da rescisão do contrato e assumir... daria mais controle para a prefeitura? Primeiro, assim, a CAERN, ela perderia, talvez, um chamado valuation, ou seja, um valor, uma atratividade para a sua própria concessão, uma vez que Natal não estivesse com ela. Que é a capital, que é a capital, maior peso. É o maior peso. Segundo, a prefeitura teria, naturalmente, que passar por esse processo deliberativo desse conselho, do colegiado, né, da microrregião de saneamento que foi criada com esse marco regulatório, né, onde tem os municípios, os prefeitos têm 60% dos votos e o Estado tem 40%. Portanto, uma presunção de que município defende município, que nós temos uma posição bastante razoável aí nessa possível deliberação. E aí a prefeitura, naturalmente, faria é uma disposição do prefeito fazer uma concessão, assim como tem feito outros lugares, outras cidades, né? E há também boas práticas de estados como o Ceará, como Alagoas, em que houve um acordo entre o Estado e os municípios e a capital para eles irem juntos a uma concessão, inclusive porque isso potencializa o valor, a atratividade desse projeto, desse processo, e estão conseguindo, a própria São Paulo, que é a maior delas, né, a Sabesp, e conseguem sim viabilizar investimento privado para resolver o problema de esgoto, para cumprir essas metas e às vezes até conseguir ainda um recurso, um outorgo para o município. Secretário, a Prefeitura de Natal teria capacidade de arcar com essa responsabilidade de tratamento de água de esgoto? E o que isso mudaria para a população? Tem mudança aí de taxa, pagamento por esse tratamento? O que muda para a população é que ela vai deixar de ter um problema grave de saúde pública, que é a falta de esgotamento, né? Hoje você tem a quantidade de pessoas aí procurando as UBS e isso tem muito a ver com a falta de esgoto. Às vezes as pessoas nem sequer conseguem ligar uma coisa com a outra, mas os estudos estão aí e a gente sabe, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ser prefeito há muitos anos atrás e nós fizemos da nossa cidade pequena, mas conseguimos fazer... de Lucrécia, na região oeste do nosso estado. Né? Exatamente. E lá nós fizemos talvez uma das primeiras, se não a primeira cidade do estado 100% saneada. E houve um impacto grande na redução de doenças, né? Na eliminação daquelas crianças que morriam muitas vezes com menos de 1 ano de idade, a mortalidade infantil.
Então, o primeiro sinal é esse. Com relação à tarifa, ela é uma coisa a ser bem focada, porque a tarifa ela é regulada, né? Você não pode, a tarifa ela não fica aberta. A pessoa que foi operar o sistema, ele não pode cobrar a tarifa que ele quiser, né? Mas é importante isso estar sempre bem em mente, porque na hora que você vai fazer a modelagem, você pode definir se o modelo que você vai adotar, por exemplo, a quem vai participar dessa disputa para assumir a operação do município, do estado, que seja, vai ser com base na maior outorga, ou seja, no maior valor que eu vou repassar para o estado, para o município, ou se vai ser na menor tarifa, né? Então, é uma coisa que precisa ser considerada nesse momento, e a partir daí ela passa a ser regulada pela agência reguladora, pelo Conselho de Saneamento e assim por diante. Secretário, quando o senhor fala que João Pessoa tem quase o dobro, ou mais do que o dobro, né, de saneamento básico em relação a Natal, isso é um problema de município ou é um problema, por exemplo, da companhia de água de lá e da companhia de água de Natal? Quem está operando é a companhia de água, né? Acho que no caso da Paraíba chama Cagepa. Cagepa, é isso mesmo. E essa companhia, ela operou de tal forma que ela conseguiu realizar... Saneou bem mais. Saneou bem mais, né? Como ela é responsável pela operação e pelos investimentos, eu diria que ela sim é responsável pela execução dessas obras, né? O município tem um papel de regulador, de cobrar, de exigir, que é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos fazendo isso não é para criar marola, nem conflito, ao contrário, queremos dialogar, conversar, né? Eu pessoalmente tenho um respeito pelo presidente da CAER, Roberto Cavalcante, Sérgio, né? Roberto Sérgio, que eu chamo de Roberto Sérgio. Eu tenho muito respeito por ele e acho que nós precisamos realmente sentar e encontrar o melhor caminho para resolver o problema de esgoto, né? E se o município e o estado tiverem que estar juntos nisso, o prefeito Paulinho tem total disposição. O que ele quer é resolver o problema. Só não pode ficar quieto, parado diante de um cenário da iminência da CAERN iniciar, como já iniciou um processo de PPP, sem dizer o que é que Natal, qual a posição do Natal dentro desse processo. Secretário, depois do seu artigo, depois da repercussão na imprensa, a CAERN se manifestou, inclusive lembrando que existe um contrato em vigor até 2051 e que a quebra desse contrato pode gerar uma multa, usou esse termo, multa, de 500 milhões de reais para o município. Como é que o senhor entende esse tipo de colocação nesse momento em que se inicia uma discussão, uma negociação? Na verdade, a quebra de contrato, a rigor, quem já provocou foi a CAERN na hora que deixou de cumprir as obrigações que assumiu neste contrato de elevar a cobertura de esgoto de Natal para níveis que estão lá estabelecidos. Tá, mas a companhia fala em multa de 500 milhões de reais. Dá um valor a isso. Mas, assim, quem estaria quebrando o contrato não é a prefeitura, é a CAERN que quebra o contrato quando o descumpre. Isso passa a ser um assunto jurídico. Então. Isso passa a ser um assunto jurídico. Com relação à multa, se ela advier, aí nós vamos para um negócio chamado encontro de contas, porque existem contas que a CAERN cobra da prefeitura e tem contas que a prefeitura cobra do Estado a quem pertence à CAERN. E são muitas contas. No caso da multa, especificamente, num eventual PPP realizado pelo município, ele vai incluir nesta PPP a despesa, o custo que tiver que assumir para poder realizá-la. Então, esse número não assustou a prefeitura? Não, porque isso entraria dentro dessa precificação da própria operação, da própria PPP, que é coberto pelo investimento. Tá, mas o número foi lançado para assombrar. Quando eu li multa de 500 milhões de reais, está dando para assombrar. Na verdade, não é uma multa, é uma indenização por obras que a CAERN executou nesses últimos tempos, né? Ressarcimento. É uma espécie de ressarcimento. Então, isso terá que ser, né, se houver essa hipótese, teria que ser mensurada, analisada, feita uma auditoria, uma due diligence, porque também Natal, a prefeitura realizou ao longo do tempo, isso aí tomou recurso de financiamento e tal, para realizar também obras de esgotamento aqui e que passou esses ativos para a CAERN. Então, assim, é uma discussão técnica, financeira, especializada que terá que ser feita. Agora, e que não é assim tão simples de mensurar. Secretário, quando Deus cita aí que esse contrato vai até 2051? Está correto isso? É assim, o contrato ele foi assinado em 2002 para viger até 2027. Quando foi em 2021, agora recentemente, ele foi aditado, mantendo a maioria das suas cláusulas e alterando algumas.
Uma delas foi essa do prazo, elevando para 2051, ou seja, mais 30 anos para frente. Esse aditamento foi por iniciativa da CAERN ou da Prefeitura? Como é que foi isso aí? Só para a gente entender a lógica de adiantar, antecipar o aditamento. Tá. Na verdade, foi em decorrência do novo marco regulatório. A CAERN, ela vem comandando esse processo todo no Estado. Na verdade, nem era para ser a CAERN, porque ela é apenas uma operadora, devia ser a Secretaria de Recursos Hídricos, o governo do Estado, a administração direta. Mas a CAERN, na verdade, é quem comanda esse processo todo, foi bastante ativo na implementação desse novo marco regulatório aqui no Estado. Acho que as prefeituras, de uma forma geral, ficaram um pouco meio perdidas nessa discussão na época. Poderia ter tido um pouco mais de voz ativa na questão, né? Assembleia, os deputados, ou seja, foi uma lei que hoje quase ninguém tomou conhecimento e de repente mudou muita coisa e só agora a gente está vendo aí os efeitos. Ela não poderia ser tão diferente do que foi, mas nós poderíamos ter sido melhor para os municípios ter trazido alguns avanços. O secretário Wagner Araújo entende que seria melhor para o município a privatização da CAERN? Como eu disse, o prefeito Paulinho, a meta dele é fazer Natal ter 90%, 100% de esgotamento sanitário. Qual é o caminho para isso? Um primeiro deles que se tentou ao longo da história foi fazer isso com investimento público, com recurso de emenda, de GU, disso e daquilo. Não foi possível, ninguém conseguiu fazer. É um investimento alto, é uma dívida social histórica que o país tem, essa questão do saneamento em todo o Brasil, né? Não se conseguiu. Aí, com o marco regulatório, abriu espaço para se fazer isso com investimento privado. Empresas privadas, fundos, às vezes até internacionais, colocam recurso nisso, porque é um recebível de longo prazo, é um investimento que tem atratividade, tem segurança, é um monopólio, ninguém pode concorrer com água se tem uma companhia assim como ocorre com a energia. Só é aquela, você não tem duas nem três, então todo mundo é obrigado a comprar. Então é um negócio rentável para investimentos. Então, eles entram e fazem o investimento todo e amortizam esse investimento ao longo de 30 anos. Então, esse é o caminho que está se revelando como mais adequado aí em vários lugares. Então, portanto, seria uma coisa boa, sim, para o município fazer uma privatização com a CAERN, junto, desde que haja essa negociação, ou individualmente pelo município de Natal. Eu tenho mais 2 minutinhos, são duas questões. Primeiro, não sei se vocês têm esse levantamento dos investimentos atuais da CAERN em Natal, de acordo com o contrato firmado. E segundo, qual é a agenda, qual o tempo dessa discussão e se existe um prazo para uma decisão do prefeito Paulinho Freire. Vamos lá. Os investimentos de Natal mais recentes, eu estimo por esse valor que eles estão revelando, estão indicando como sendo necessária indenização, 500 milhões. Construção de redes coletoras que estariam já prontas. A estação lá da Zona Norte, já está pronta lá? Não, ainda não. Essa estação está há cerca de 7, 8 anos em obras, né? Toda vez promete para o ano seguinte, até agora não. Ainda não está pronta. Previsão, a mais recente previsão é para agosto, ou seja, para esse ano. Vamos ver se até o final do ano ela ficaria pronta. Mas ela ainda não entra em operação imediata, tem uma série de... É a ET da Zona Norte. A ET Jaguaribe, né? Tem uma outra aqui... aqui na região oeste, Zona Sul, que é de Guarapes, que tem previsão para 2027. Então, vamos supor que seja esses 500 milhões. E o time é esse. A CAERN já anunciou, né, um cronograma que aponta para que em fevereiro, aliás, em abril de 2026, haja essa concessão. Então, nós não podemos ficar quietos, estamos aí fazendo essa análise desse cenário para termos aí ou um acordo com a CAERN ou uma saída da prefeitura. Então, até o início do ano que vem, é preciso um encaminhamento dessa questão. Perfeito. Queria agradecer a presença do nosso querido secretário de Planejamento da Prefeitura de Natal, Wagner Araújo. Wagner, muito obrigado por sua entrevista aqui no nosso programa, viu? Obrigado, Wagner. Uma última informação. Tem um acidente